Pronto, vamos lá. Os dois se resolvem da mesma maneira, ok, gente? Ele não tem uma regra específica para cada um deles. Então vamos lá. Nós temos aqui o seguinte: para a gente efetuar uma multiplicação ou uma divisão entre radicais, é necessário que apenas eles tenham o mesmo índice, certo? E se não tiver o mesmo índice, aí a gente vai chegar nessa parte que é o que eu preciso que vocês anotem. Então é bom anotar logo desde o início. Então vamos lá. Temos aqui o seguinte: se eu tenho um primeiro exemplo, eu tenho uma raiz quadrada de, vamos ver aqui, de 16 vezes a raiz quadrada de 4, é a mesma coisa que eu escrever 16 vezes 4. Então eu vou ter o quê? Uma raiz cúbica de 60, ou a raiz cúbica não, a raiz quadrada de 64, que é a mesma coisa que 8. Ou eu tenho uma raiz cúbica de 9 vezes 3 raiz cúbica de 5 vezes 2 raiz cúbica de 6. Então, nesse caso aqui, a mesma coisa. Olha só que vocês estão vendo aqui que eu tenho um termo externo aqui ao lado do lado de fora do radical. Eu vou multiplicar eles também do lado da mesma maneira. Só que eles continuarão do lado externo. Aqui vocês lembram que ó, é como se eu tivesse o 1, não é isso? E que esse termo aqui está multiplicando pelo radical, para não esquecer esse detalhe importante. Então eu tenho 1 vezes 3, não é isso? Vezes 2. Então 1 vezes 3 vezes 2 eu tenho 6 raiz cúbica de 9 vezes 6, 54, ou 6 vezes 5, 30, melhor, mais rápido. 30 vezes 9, 27, dá 270. E aí esse 270, se eu tenho uma raiz cúbica, eu vou simplesmente fatorar para ver se é possível extrair fatores do radical. Então vou lá, 270 por 2. Lembre-se que agora todas as respostas... Deixa eu colocar aqui bonitinho para não ficar esse desconcerto aqui. Esse 270. Lembre-se que agora é sua obrigação deixar o radical sempre na forma simplificada. Aqui a gente vai testar. Então, 270 dividido por 2 dá 135. Já vi que não vai dar, não é isso? 135 é por 5. Dá quanto 135 dividido por 5? Dá 27. 27 é por 3. Dá 9 por 3. Dá 3 por 3 dá 1. Ó, ele dá para simplificar. Então, nós vamos ter aqui 6 raiz cúbica de 2 vezes 5 vezes 3 ao cubo. Ó, esse aqui sai, e aí a gente volta. Eu tenho um 2 raiz cúbica de 6. Por que tem um 2 ali?
Eu coloquei o 2 ali. Aí, esse 2 ele pertence ao radical. Eu coloquei um produto. Eu só falei por quê ele pertence ao radical. Eu tenho um 2 raiz de 6, raiz cúbica de 6. Eu tenho 2 raiz cúbica de 6. Esse 2 aqui, ó, ele está multiplicando pela raiz. É simplesmente 2 raiz de 6, raiz cúbica de 6. Ele pertence a esse radical. Então, esse 3 aqui que tem expoente igual ao índice, ele sai da raiz, automaticamente ele multiplica por quem está externo, não é isso? Então, eu tenho 18 raiz cúbica de 2 vezes 5, 10. Está aí. Ok? É multiplicação. Vamos lá. E divisão, vou fazer da mesma maneira. Ok? Anotaram aí? Ou deram print? Para a gente dar continuidade. Vamos ver alguns exemplos de divisão. Vou apagar, viu? Porque se eu apagar não tem mais como voltar. Aliás, tem. Deixei aqui uma forma que dá para voltar. Vamos lá. E divisão, da mesma maneira. Eu tenho que ter os índices iguais. O radicando para mim não importa. Se eu tenho aqui, ó, 33 raiz quadrada de 10 dividido por 11, até aqui exemplo 3, raiz cúbica de raiz quadrada de 5. Da mesma maneira, vocês estão vendo, observando que os índices obrigatoriamente são iguais. Eu vou fazer a divisão da mesma forma. Ó, o termo externo ao radical, só posso dividir por outro termo externo. Então, 33 dividido por 11 dá 3. Não é isso? Ou você pode escrever assim, que também é a mesma coisa. Ó, 33 raiz quadrada de 10 dividido, porque você sabe que a fração também está indicando uma divisão, 11 raiz de 5. Então, 33 dividido por 11 dá 3. Raiz de 10 dividido por raiz de 5, raiz quadrada de 2. Então, observe que é bem simples. Não precisa eu ter aquele processo todo de fatorar, mas é lógico que se é possível simplificar o radical, é sua obrigação fazer isso. Então, olha outra aqui. Eu tenho 12 raiz cúbica de 7 sobre 5 raiz cúbica de 3. Aí você vai dizer assim, mas não tem nada aí que é possível simplificar. Pronto. Se não tem nada, 12 quintos, raiz cúbica de 7 terços. Você bota tudo num radical só. Não é possível simplificar, ok? Não é possível porque a divisão, porque não é uma divisão exata. Então ele fica desta mesma maneira. Então repare que multiplicação e divisão são bastante simples. Só que agora a gente vai ver o seguinte, é essa parte aqui que não vai ter no livro de vocês. Eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção e perguntem se não entender. E se eles não tiverem os índices iguais? Vamos lá. Vamos ver agora com índices diferentes.
Bom, eu tenho aí uma multiplicação. Lembrando que da mesma forma que está acontecendo com a multiplicação, vai acontecer com a divisão. Eu não precisaria nem colocar um exemplo de divisão, mas é a mesma coisa. Eu vou colocar, mas vocês vão ver que é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho aqui raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2. Toda vez que a gente não tiver o mesmo índice no radical, eu vou ter que reduzir ao mesmo índice. Vocês lembram dessa palavra? Reduzir ao mesmo índice? Era uma coisa que vocês faziam com frações lá no sexto ano, para operar frações onde a operação de adição e divisão, ou adição e subtração, não tinham denominadores iguais. O que é que vocês tinham que fazer? Reduzir a um mesmo denominador. Agora vocês vão fazer uma redução ao mesmo índice. Significa que eu vou ter que deixar índices iguais. Como é que eu vou fazer isso? Vou observar quem é o índice aqui. 3 do primeiro. Quem é o índice aqui? 2. Então, eu tenho uma raiz cúbica e uma raiz quadrada. O que significa isso? Eu vou calcular uma MMC de 2 e 3. Então, vou botar aqui, ó, MMC de 2 e 3, que é quanto? 6, não é isso? Pronto. Se eu calculei uma MMC, eu vou ter aqui o seguinte. Eu vou reduzir ao mesmo índice. Raiz sexta. Eu vou repetir o 2 aqui, ó. Esse aqui vai ser referente ao primeiro, vezes... Vai chegar um momento que vocês vão perceber, não preciso ficar fazendo isso tudo aqui. Vocês vão ver que é bem mais simples. Eu posso colocar tudo logo num radical só. Como é que vocês faziam quando tinha fração? Você dividia, não era isso? Pelo denominador antigo e multiplicava pelo numerador, obtendo um novo numerador. Eu vou fazer parecido, só que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse índice, vou dividir pelo índice antigo e vou multiplicar pelo expoente do radicando. Só lembrando que aqui, ó, quem é o expoente? 1. Não é isso? Então, vou fazer o quê? Deixa eu mudar aqui a cor. Eu vou dividir. Então, eu tenho 6. Ó, eu vou fazendo os dois processos. Eu vou primeiro efetuar uma divisão. E depois dessa divisão, eu vou efetuar uma multiplicação. Então, repare que é bem parecido quando a gente tinha lá operações de adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Então, é nesse momento aí que eu não posso me perder. Então, vamos lá. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 2, lembrando que aqui eu tenho 2, dá 3. 3 vezes 1 é 3. Se eu colocar isso aqui tudo no mesmo radical, porque multiplicação eu posso fazer isso, ele vai ficar assim, ó. Uma raiz sexta de 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado ao cubo. Coloquei tudo no mesmo radical, porque eu posso fazer isso em multiplicação. Não posso fazer em adição e subtração. Eu posso fazer em multiplicação e divisão. E vocês aprenderam que o quê? Potências de bases iguais. O que é que eu faço? Eu conservo a base e somo os expoentes. Mas me diga uma coisa, não é possível simplificar esse radical aqui? Não é? Nono ano, não fiquem calados não, por favor. Isso é terror para mim. Como é que eu posso simplificar esse radical? Sobre não. Elevado, cuidado. Sobre é o quê? Fração. Mas é isso mesmo, muito bem. Então, eu vou ficar com uma raiz sexta
de 2 a sexta vezes 2. Porque 6 mais 1 dá 7, esse próprio 7 daqui, ó. E esse radical, ó, esse aqui sai do radical, vai ficar 2 raiz sexta de 2. E aí acabou, eu simplifiquei. Oi, diga aí. Raiz sexta de 2 elevado à sétima? Isso aqui, essa parte aqui? Esse 7 aqui, ó, eu quebrei ele como 6 mais 1. 6 mais 1 daqui, ó. Por quê? Porque eu sei que para sair do radical, ele tem que ter o expoente igual ao índice. Entendeu? Então, esse daqui que tem expoente igual ao índice sai do radical, ó, tá aqui. E esse aqui continuou dentro do radical. Ele continuou radicando dessa, dessa raiz aqui. Então ficou 2 raiz sexta de 2. Somente isso. É como se eu pegasse para você e fizesse aqui, olha, simplifique. Como é que você simplificaria? Vai ficar uma raiz quarta. Esse 6 aqui não é 4 mais 2? Não é 4 mais 2? Por que eu faço isso? Porque eu tenho essa possibilidade de expulsar esse radicando aqui, ó. Então ficou 3 raiz quarta de 3 ao quadrado. Entendeu? Ou, se eu quiser, 3 raiz quarta de 9. Então eu tenho que fazer de uma forma em que é possível simplificar esse radical. Eu vou colocar aqui um exemplo e eu quero que vocês resolvam antes de eu explicar mais uma vez. Posso apagar? Vou botar um exemplo 2 aí. Pronto. Olha o 2 aqui. Faz esse aqui. 2 minutinhos. 2, 3. Pronto. Posso dar uma dica? Só uma dica. Você pode pegar esse 8 e esse 4 e fatorar. Entendeu? Fica mais prático. E você já sabe quem é 8, já sabe o que é 4. Eu botei números pequenos propositalmente.
E aí, vamos lá? Oi. Pronto. Pronto. E aí, gente, vamos lá? Conseguiram concluir? Bom, pronto, olha só. Ah, professor, é obrigatório eu simplificar antecipadamente? Não, não é obrigado. Se eu quiser deixar esse 8 e esse 4, numa boa, eu posso deixar. Ao invés de substituir esse 8 por 2 ao cubo e esse 4 por 2 ao quadrado. Eu posso deixar tanto 8 como 4 do jeito que eles estão. Não é obrigatório. Obrigado vai ser no final você deixar na forma mais simples. Então, já que eu vou ter que fazer isso no final, se ocorrer uma possibilidade de eu ter que simplificar, e se eu posso fazer isso antes, é melhor fazer logo antecipadamente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Um MMC de 4 e de 3, não é isso? O MMC quem é? 12, não é isso? Então, pronto. Outra coisa também, você já pode colocar tudo no mesmo radical. Então, já estou mostrando para você que pode fazer isso. Ah, mas eu não fiz isso agora, porque o senhor ensinou de outra forma. Por isso que eu estou fazendo aqui diversas maneiras para vocês verem que está tudo no mesmo. Então, esse 8 aqui, ó, eu coloco 2. Vamos fazer aqui ó, uma coisa antecipadamente melhor, para fazer um passo a passo. Então, tenho 12. Aqui eu tenho uma raiz quarta de 2 ao cubo, vezes uma raiz quarta, uma raiz cúbica de 2 ao quadrado. Só para fazer um passo a passo para vocês perceberem. Então, vamos lá. O MMC foi 12. Aqui eu vou botar 2 vezes 2. Então, eu vou fazer aqui, ó, 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9, não é isso? 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. E aí vocês vão ter uma raiz 12ª de 2 elevado a 17. Esse eu posso simplificar, eu tenho a obrigação de fazer isso. Então, eu tenho 2 elevado a 12 vezes 2 elevado à quinta potência.
esse aqui sai do radical. Então, ficou 2 raiz 12ª de 2/5. Vocês encontraram esse mesmo valor aí? Pronto. É só questão de treino mesmo. E eu vou dar um último exemplo aqui, que é de divisão, e vocês vão ver que é o mesmo processo. Então, se aprendeu com multiplicação, divisão é o mesmo processo. A única diferença é que eu tenho que observar se é possível simplificar, se é possível decompor aqui para poder fazer como fiz com essa questão número 2, se a divisão é exata. Se não for, não tem problema, só não divido. Deixa eu salvar aqui. Vamos ver uma divisão aqui. Vou botar assim para vocês perceberem uma coisa. Primeiro, não vá fazer, por favor, 6 dividido por 3 dá 2, 10 dividido por 5 dá 2. Gente, por favor, não façam isso. Não pode. Então, já coloquei aqui propositalmente para você perceber que não pode. Eles têm índices diferentes. Se aqui fosse 6, eu repetiria raiz sexta, 10 dividido por 5 dá 2. Aí ia ficar raiz sexta de 2. Mas índices diferentes, cálculo MMC. Então, quem vai ser o MMC nesse caso? 6, não é isso? O MMC é 6. Por que o MMC é 6? Porque 6 é múltiplo de 3. Como eu só tenho esses dois, vamos lá. Então, nós temos aqui raiz sexta de 10 dividido por raiz sexta de 5. E vou fazer o mesmo processo. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 10, 10. Ou 1 vezes 1, desculpe, que aqui é 1. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, isso aqui eu posso fazer assim, ó. Colocar tudo no mesmo radical. Uma raiz sexta de 10 sobre 5 elevado ao quadrado, que dá quanto? 25. E aí eu posso simplificar dentro essa fração daqui, lógico. 10 e 25 são divisíveis por 5. Então, ó, estou simplificando. Lembrando que esse 25 foi 5 ao quadrado. E eu posso converter isso aqui nessa forma. Por que que eu posso fazer isso? Porque eu já percebi que aqui não vai dar uma divisão exata. Okay? 10 dividido por 25 não vai dar. Mas eu posso colocar ele em forma de fração e simplificar. Então, vai ficar o quê? Isso. E acabou. A única coisa de diferente é que a divisão pode não ser exata. Mas o processo, vocês viram aí que é o mesmo que multiplicação. O mesmo. Certo? Então, vocês já sabem que se multiplicação e divisão, se os índices forem iguais, você vai direto. Repete o radical e efetua a multiplicação ou a divisão entre os radicandos. Se eles forem diferentes, eu tenho que fazer o quê? Reduzir a um mesmo índice e verificar os radicandos para ver se é possível simplificar de forma antecipada para poder facilitar os cálculos. Se não, como foi o caso dessa divisão aí, ó, eu vou resolver do jeito que eu já conheço. Reduzir,
fazer o cálculo do novo expoente e até deixar de uma forma mais simples possível. Ok? Multiplicação e divisão. Agora a gente vai para uma parte que é racionalização de denominadores. Salvando aqui. Dá um print aí, para ter mais material. Oi? Não tem mais o que fazer de divisão, é só isso aí. Mas eu dou um exemplo. É exemplo 4, né? Pronto, coloquei aqui. E aí agora, MMC, não é isso? O MMC, quem é o MMC? 10, não é isso? Porque eu tenho 5 e 2. Então vamos lá. Eu tenho 10, aqui eu vou ter 14, dividido, aqui também eu vou ter 10, vou ter um 2 aqui. 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 1 é 5. 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 4, 8. Pronto. Então nós temos aqui o seguinte. Eu vou ter esse 14 é 2 vezes 7, concorda comigo? Vou botar aqui para vocês perceberem uma coisa, ó. Elevado à quinta potência. Eu não vou colocar não, porque não vai ajudar em nada, porque é divisão. Então você tem aqui, ó, uma raiz décima. Se fosse multiplicação aqui, eu ia dar um jeito e vocês iam perceber uma coisa bem simples. Esse 14 aqui, a quinta potência, sobre 2 elevado à oitava potência. O que é que vocês observam? Ele não vai sair para lado nenhum. Acabou. Esse ainda foi mais prático. Se fosse multiplicação ali, eu poderia fazer o seguinte, ó. Vamos mudar aqui só para vocês entenderem. Se fosse multiplicação, se fosse uma raiz décima de 14 a quinta vezes raiz décima de 2 à oitava. Esse 14 aqui, aí vocês vão entender por que eu não fiz isso aqui, porque vai ser divisão. Divisão, o que é que acontece com os expoentes na divisão de bases iguais? Subtrai, não é isso? Os expoentes. Não ia dar em nada para mim. Esse 14 aqui, ó, vou botar tudo num radical só. É 2 vezes 7. Todos 2 elevado à quinta potência. Vezes 2 elevado à oitava. Olha só que interessante. Raiz décima. Esse 2 está elevado à quinta. Isso aqui é o que mesmo? Distributiva, não é isso? Uma propriedade da potenciação. É um produto de uma potência.
Aqui também esse 7 elevado à quinta potência vezes 2 elevado à oitava. Olha aí, esse 5 mais esse 8. Por que que eu estou fazendo isso? Porque é multiplicação. Divisão, eu ia ter que subtrair, não ia dar para lado nenhum. Esse 5 mais 8 dá 13, então fica assim, ó, raiz décima de 2 a 13 vezes 7 elevado à quinta. Vou dar uma dica para vocês não perderem tempo e ficar fazendo, esse 2 a 13 é 2 a décima vezes 2 ao cubo. Concorda comigo? Pronto. Você não sabe que vai sair 2 a décima? Porque ele vai ficar com um expoente igual. Você já pode fazer mentalmente isso direto. Ó. Esse 2 sai do 2 a décima. O 2 ao cubo fica vezes o 7 elevado à quinta. Tá aí. Não entendi por que esse 2 saiu. 2 a 13 é a mesma coisa que 2 a décima vezes 2 ao cubo. Ó, esse daqui sai da raiz, que tem expoente igual ao índice, e esse aqui continua dentro do radical. Esse aqui não tem, também continua dentro do radical. Acabou aí, não tem mais o que fazer. Ok? Vamos lá. Vamos para finalização da nossa aula. Isso. Não, não vou fazer não. Não vai dar tempo para fazer não. Eu já estou dando exemplos que você vê no livro. Eu só vou alterar lá no Wake até qual questão você vai fazer. Entendeu? Porque eu sei que eu não vou dar tudo agora de racionalização. Mas racionalização é bem fácil. Racionalização, o nome já está dizendo, racionalizar, tornar racional. Como assim? Eu vou ter no denominador de um radical, ou no denominador de um radical, no denominador de uma fração, um radical que vai ser um número irracional. Então, por exemplo, eu tenho 2 sobre raiz quadrada de 3. Esse raiz quadrada de 3 aí no denominador, ele é um número irracional, que a gente sabe que dá uma dízima não periódica, não é isso? Então, eu vou ter que tornar essa fração racional. Então, por isso, eu vou racionalizar. Para racionalizar, é bem simples. Eu vou procurar quem é o fator racionalizante. O fator me leva a um produto. Eu vou ter que multiplicar por uma... Eu vou procurar um fator no qual eu torne esse denominador um número racional. Okay? Como é que eu vou fazer isso? Nesse formato assim simples, do jeito que vocês estão vendo aqui, 2 sobre raiz cúbica de 3, desliga o microfone, gente, por favor. O fator racionalizante é o próprio número irracional que está no denominador. Então, eu vou multiplicar tanto o denominador como o numerador por esse mesmo número. Isso. Sobre raiz quadrada de 3 ao quadrado. Não é isso? Porque a gente sabe que, se eles são o mesmo índice, eu vou multiplicar normalmente. Por que 3 ao quadrado, professor? Porque 1 mais 1 daqui, potência de bases iguais, eu somo e conservo. Eu posso colocar raiz quadrada de 9? Pode. Vai dar no mesmo, você vai ver. Acabou. Então ficou 2 raiz quadrada de 3 sobre quanto? Não, sobre 3. Se ele saiu da raiz, a raiz acabou. A raiz acabou porque foi uma raiz quadrada exata. O que foi que aconteceu? Tornei essa fração aí um número racional. Por quê? Porque o denominador deixou de ser um número
irracional. Então, eu tenho que racionalizar o denominador. O numerador, para mim, não importa ele ser irracional aqui, ó. Vamos ver um outro exemplo. Bom, o que é que eu vou fazer aqui para racionalizar? Repare que eu tenho que fazer com que a raiz acabe no denominador. Foi o que eu fiz aqui, ó, no primeiro exemplo. Para acabar, eu tive que multiplicar pela própria raiz, porque eu tenho que fazer de uma forma em que esse radical saia, acabe no denominador dessa fração. Então, para ele acabar, eu fiz com que o expoente do radicando ficasse igual ao índice. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Esse expoente daqui, ó, ficou igual ao índice, então ficou 2, então acabou a raiz. Aqui eu tenho 2, mas só que aqui eu tenho 3. Para ele ficar igual a esse índice, o que é que eu vou fazer? Multiplicar por quanto? Por raiz cúbica de 2. Se eu multiplicar por raiz cúbica de 2 embaixo, foi o que eu fiz aqui no primeiro exemplo, eu vou multiplicar por raiz cúbica de 2 em cima. Ah, mas eu não entendi por que raiz cúbica de 2, professor. Olha só, porque o que foi que eu falei para você? A ideia é fazer com que esse radical se extinga. Vou extinguir ele do denominador. Então, ó, 1 daqui mais 2 daqui vai dar esse 3, ou seja, ele vai ficar igual ao índice. Então, vai ficar assim, ó. 3 raiz cúbica, não, ó, raiz cúbica de 2 ao quadrado, porque eu somei um daqui com um daqui. E embaixo, raiz cúbica de 2 ao cubo. Olha aí o que foi que eu falei para vocês. Acabou. Então, ficou 3 raiz cúbica de 4, eu posso resolver, sobre 2, já que o expoente foi igual ao índice, acabou. E aí eu não tenho mais nada que fazer. Oi, diga aí. Acabar com uma não. Acabar com o radical que está no denominador. Por isso que a gente está dizendo racionalização de denominadores. Ok? Então, eu tenho que encerrar, ou seja, tornar racional o denominador. Vou dar mais um exemplo, o último. Isso, eu não é achar o resultado certo, é para tornar racional. Essa é a ideia. Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 3. E aqui eu tenho 3 raiz de 2. Último exemplo aqui, 3. Quem é que eu devo multiplicar embaixo para com que essa raiz aí acabe? Ela se encerre para extinguir essa raiz. Quem é o fator racionalizante? A gente vai dizer assim. Fator porque eu vou ter que multiplicar. Então, mesmo que eu encontrar em cima, eu vou multiplicar, ou no denominador, eu vou multiplicar pelo numerador. Isso. Ó. Então, eu vou ter em cima raiz quadrada de 6, não é isso? Porque já são índices iguais, então posso fazer isso. E embaixo vai ficar o quê? Vocês aprenderam, ó. Aqui é como se tivesse 1. 3 vezes 1 é 3. Raiz de quê? 4. Ou você pode colocar raiz 3 raiz quadrada de 2 ao quadrado, tanto faz. Então, vai ficar raiz quadrada de 6 sobre quanto? Não, 3 vezes 2, isso. Então, raiz quadrada de 6 sobre 6. Acabou.